Capítulo 16. As atividades vibratórias do universo planetário estão governadas por uma lei de periodicidade. Todo ser vivente tem períodos de nascimento, crescimento, maturidade e declive. Esses períodos são governados pela lei dos sete. A lei dos sete governa os dias da semana, as fases da lua, as harmonias do som, luz, calor, eletricidade, magnetismo e estruturas atômicas. Governa a vida de indivíduos e nações e domina as atividades do mundo comercial. A vida é crescimento e crescimento é mudança. Cada período de 7 anos nos leva a um novo ciclo. Os primeiros 7 anos são o período da infância. Os seguintes 7, o período da meninice, que representa o começo da responsabilidade individual. Os seguintes 7 anos representam o período da adolescência. O quarto período marca o atingir o crescimento pleno. O quinto período é o período construtivo, quando o homem começa a adquirir propriedades, posses, um lar e uma família. O seguinte, dos 35 aos 42, é um período de reações e mudanças, e este é seguido por um período de reconstrução, ajustes e recuperação, em preparação para um novo ciclo de 7. Há muitos que pensam que o mundo está a ponto de sair do 6º período e que logo entrará no 7º período, o período do reajuste, reconstrução e harmonia, o período ao qual frequentemente se faz referência como milênio. Os que estão familiarizados com esses ciclos não se perturbarão quando as coisas parecerem ir mal, senão que podem aplicar o princípio esboçado nestas lições com a completa segurança de que uma lei superior invariavelmente controlará todas as outras leis, e que através do entendimento e a operação consciente das leis espirituais podemos converter tudo o que pareça uma dificuldade em uma bênção. A riqueza é um produto do trabalho. O capital é um efeito, não uma causa. Um servente, não um senhor. Um meio e não um fim. A definição mais comumente aceita de riqueza é que esta consiste em todas as coisas úteis e agradáveis que possuem coragem de mudança interior. Esta coragem de mudança interna característica predominante da riqueza. Quando consideramos a pequena contribuição feita pela riqueza à felicidade do seu possuidor, constatamos que o verdadeiro valor consiste não em sua utilidade, senão em uma mudança interna. Esta coragem de mudança interna se converte em um meio para conseguir as coisas de um valor real com os quais nossos ideais podem ser alcançados. A riqueza nunca deve ser desejada como um fim, senão simplesmente como um meio para conseguir um fim. O sucesso depende de um ideal mais alto que a mera acumulação de riquezas, e quem aspira a tal sucesso é preciso formular um ideal pelo qual esteja disposto a lutar. Com tal ideal em mente, as formas e os meios podem e serão providos, porém, não se deve cometer o erro de substituir o meio pelo fim. Deve haver um propósito fixo e definido, um ideal. Prentice Mulford disse: "O homem de sucesso é o homem possuidor de grande entendimento espiritual, e toda grande fortuna provém de um poder superior e realmente espiritual. Infelizmente, existem os que não reconhecem este poder. Se esquecem que a mãe de Andrew Carnegie
teve que ajudar a manter a família quando vieram para a América, que o pai de Harriman era um pobre clérigo com um soldo de somente $200 por ano, que Sir Thomas Lipton começou somente com 25 centavos. Esses homens não tiveram outro poder do qual depender, porém, este não lhes falhou. O poder de criar depende inteiramente do poder espiritual. Há 3 passos: idealização, visualização e materialização. Todo diretor de empresa depende exclusivamente deste poder. Em um artigo na revista Everybody, Henry Flagler, o multimilionário de Standard Oil, reconheceu que o segredo do seu sucesso era o seu poder de ver uma coisa em sua totalidade. O diálogo a seguir com o repórter mostra seu poder de idealização, concentração e visualização, todos esses poderes espirituais. O Senhor realmente visualizou tudo isso? Quero dizer, realmente pôde fechar os olhos e ver os trilhos, os trens correndo e ouvir os silvos? Chegou tão longe quanto isso? Sim. Quanto tão claramente? Muito claramente. Aqui temos um exemplo da lei. Vemos a causa e o efeito. Vemos que o pensamento necessariamente precede e determina a ação. Se formos sábios, chegaremos a perceber o fato de que nenhuma condição arbitrária pode existir por um momento, e que a experiência humana é o resultado de uma sequência ordenada e harmoniosa. O homem de negócios de sucesso é geralmente um idealista e sempre luta para obter padrões mais e mais elevados. As energias sutis do pensamento, na medida em que cristalizam em nossos estados de ânimos diários, são as que constituem a vida. O pensamento é o material maleável com o qual construímos imagens de nosso crescente conhecimento da vida. Seu uso determina sua existência. Nossa habilidade de reconhecê-lo e usá-lo adequadamente é a condição necessária para obter conquistas. A riqueza prematura somente precede o desastre e a humilhação, porque não podemos reter permanentemente nada ao qual não tenhamos o mérito. As condições que conhecemos fora do mundo correspondem às condições que encontramos dentro dele. Isso é provocado pela lei da atração. Então, como devemos determinar o que deve entrar em nosso mundo? Qualquer coisa que entre na mente através dos sentidos ou da mente objetiva ficará impresso na mente e resultará em uma imagem mental que se converterá em um padrão para as energias criativas. Estas experiências são, em sua maioria, o resultado do meio ambiente, do pensamento passado e de outras formas de pensamento negativo. Precisam ser sujeitas a uma análise cuidadosa antes de serem processadas. Por outro lado, podemos formar nossas próprias imagens mentais, através do nosso próprio processo interno de pensamento, apesar dos pensamentos alheios, apesar das condições externas e apesar de qualquer tipo de ambiente. É através do exercício deste poder que tomamos as rédeas de nosso destino e, de modo consciente, fabricamos as experiências que desejamos, porque quando conscientemente nos apercebemos de certa condição, esta eventualmente se manifestará em nossas vidas. Portanto, é evidente que na análise prévia, o pensamento é a grande causa na vida. Controlar o pensamento é controlar as circunstâncias, condições, meio ambiente e destino. Então, como vamos controlar o pensamento? Qual é o processo? Pensar é criar um pensamento, porém,
O resultado desse pensamento dependerá de sua forma, de sua qualidade e de sua vitalidade. A forma dependerá das imagens mentais das quais emana. Isso dependerá da profundidade da impressão, da predominância da ideia, da clareza da visão e da consistência da imagem. A qualidade depende de sua substância, e isso depende do material do qual a mente se compõe. Se este material foi tecido de pensamentos de vigor, força, coragem, determinação, o pensamento possuirá estas qualidades. E, finalmente, a vitalidade depende do sentimento com o qual o pensamento é impregnado. Se o pensamento é construtivo, possuirá vitalidade, terá vida, crescimento, desenvolvimento, expansão e será criativo. Atrairá em sua direção tudo o que for necessário para seu completo desenvolvimento. Se o pensamento é destrutivo, terá dentro de si mesmo o germe de sua própria dissolução. Morrerá, porém, no processo de sua morte, trará doença, desordem e qualquer outra forma de discórdia. Isso é o que chamamos mal, e quando atraímos sobre nós, alguns tratam de colocar a culpa por nossas dificuldades em um ser supremo. Porém, este ser supremo é simplesmente a mente em equilíbrio. Não é bom nem mal, simplesmente é. Nossa habilidade de diferenciá-lo em sua forma é nossa habilidade para manifestar o bem ou o mal. O bem e o mal, portanto, não são entidades, simplesmente são palavras que usamos para indicar o resultado de nossas ações, e estas ações estão predeterminadas pelo caráter do nosso pensamento. Se o nosso pensamento é construtivo e harmonioso, manifestamos o bem. Se é destrutivo e discordante, manifestamos o mal. Se você deseja visualizar um cenário diferente, o processo é simplesmente manter o ideal em sua mente, até que sua visão se torne realidade. Não pense em pessoas, lugares ou coisas. Esses não têm lugar no absoluto. O ambiente que você deseja conterá todo o necessário. As pessoas e as coisas corretas virão no tempo e no momento certos. Algumas vezes, não é simples como caráter, habilidade, conquista, consecução, ambiente e destino podem ser controlados através do poder da visualização, senão que isso é um fato científico exato. Você poderá ver que o que pensamos determina a qualidade da mente, e que a qualidade da mente determina nossa habilidade e capacidade mental. Compreenderá que a melhora da nossa habilidade mental será naturalmente seguida por um incremento em nossas conquistas e um maior controle das circunstâncias. Então se constatará que as leis naturais trabalham em um modo perfeitamente natural e harmonioso. Parece que tudo simplesmente acontece. Se quiser ter evidência disso, simplesmente compare os resultados de seus esforços em sua própria vida. Quando suas ações foram incitadas por ideais superiores e quando foram incitadas por motivos egoístas ou ocultos. Não precisará de mais evidência. Se você deseja ver realizado qualquer desejo, forme uma imagem mental de sucesso em sua mente, visualizando conscientemente seu desejo. Somente podemos ver o que já existe no mundo objetivo. Porém, o que visualizamos já existe no mundo espiritual. E esta visualização é uma prova substancial de que um dia aparecerá no mundo objetivo, se formos fiéis ao nosso ideal. A razão disso
não é difícil de ver. A visualização é uma forma de imaginação. Este processo de pensamento forma impressões na mente, e estas impressões formam conceitos e ideais. E esses são os fatos nos quais o arquiteto mestre tecerá o futuro. Os psicólogos chegaram à conclusão de que há somente um sentido, o sentido emocional, e que todos os demais sentidos são somente modificações deste. Se isso é verdade, então sabemos por que a emoção é a fonte principal do poder. Porque as emoções superam facilmente o intelecto, e porque precisamos pôr sentimento em nosso pensamento, se é que queremos resultados. O pensamento e a emoção são a combinação irresistível. A visualização precisa, é claro, ser dirigida pela vontade. Precisamos visualizar exatamente o que queremos. Precisamos ter cuidado de não deixar a imaginação se desatar. A imaginação é uma boa criada, porém, um senhor pobre, e a menos que seja controlada, pode facilmente nos levar a todo tipo de especulações e conclusões as quais, de fato, não têm base ou fundamentos. Todo tipo de opinião razoável está sujeita a ser aceita sem o exame analítico, e o resultado inevitável é o caos mental. Portanto, precisamos construir somente o tipo de imagens mentais que são conhecidas por ser cientificamente verdadeiras. Submeta toda a ideia a uma análise de investigação e não aceite nada que não seja cientificamente exato. Isso é o que os homens de negócios chamam de grande visão. É muito parecida com a intuição e é um dos grandes segredos do sucesso em todas as tarefas importantes. Como exercício desta semana, cuide de se aperceber do fato importante de que a harmonia e a felicidade são estados de consciência e não dependem da posse de coisas. Essas coisas são efeitos e vêm como consequência dos estados mentais corretos. Pelo que, se desejamos posses materiais de qualquer tipo, nossa preocupação principal precisa ser a atitude mental que trará o resultado desejado. Essa atitude mental nós obtemos a nos conscientizar, pelo que, se desejamos posses materiais de qualquer tipo, nossa preocupação principal precisa ser a atitude mental que trará o resultado desejado. Obtemos esta atitude ao nos conscientizarmos da nossa natureza espiritual e de nossa unidade com a mente universal, que é a substância de todas as coisas. Esta conscientização trará tudo o que for necessário para o nosso completo desfrute. Isso é o pensamento científico ou correto. Quando obtemos esta atitude mental, é relativamente fácil pensar em nosso desejo como um fato consumado. Quando pudermos fazer isso, teremos encontrado a verdade, a qual nos torna livres de qualquer carência ou limitação de qualquer tipo.